Olá, eu sou o Thiago Vieira. E aí pessoal, eu sou o Jean Regina, você já sabe, você está no canal Direito Religioso. Esse canal que tem como objetivo trazer para você as informações do direito religioso e como o mundo do direito interage com o mundo da igreja, com o mundo da religião. Neste canal a gente organiza reviews de livros, nós também falamos um pouco sobre Estado laico, sobre igreja, sobre religião, respondemos perguntas no Instagram que vocês nos fazem, vocês também podem fazer perguntas aqui nesse próprio vídeo e falamos sobre impostos. Exatamente, esse tema que vai ser um tema sempre objeto de vários vídeos, são várias nuances envolvendo esse fenômeno tributário, que ele é tão forte em todos os países, especialmente em países que têm essa formatação mais de uma linha social, como o Brasil tem na sua Constituição, em que tanto a propriedade quanto o consumo, quanto todas as iniciativas humanas são pesadamente taxadas. Então é importante você estar aqui, você chegou no lugar certo, vamos falar sobre impostos e igreja, parte 5, 28, 32. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre, vamos responder a pergunta, igreja pode perder a imunidade? Essa é uma pergunta recorrente e também nós percebemos uma recorrente resposta totalmente errada, totalmente equivocada, fruto de ignorância. Contadores, até mesmo advogados, dizem por aí que a igreja pode perder a imunidade. Em grupos de Facebook, em grupos de redes sociais, enfim. Mas, gente, eu já vou antecipar, igreja não pode perder a imunidade. Na campanha presidencial do ano passado, Jean, lembra que tivemos um presidenciável dizendo... Liberal, dizendo de forma contraditória que a igreja deveria ser taxada, que a igreja deveria pagar impostos. Exato. Esse candidato foi o candidato do Partido Novo, Amoedo. E justiça seja feita, né? A posição era uma posição pessoal do João Amoedo, não era uma posição do partido. Tanto é que alguns devem lembrar, que o candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Matheus Bandeira, soltou uma nota dizendo que ele era a favor da imunidade tributária religiosa, tal como ela está na Constituição. Não, e é uma contradição, porque a gente vê vários integrantes do Partido Novo dizendo que, sendo contra a imunidade de igrejas, né? Na verdade... Sob um paletó de que eu sou liberal. Mas exatamente por você ser liberal que você deve ser a favor da imunidade da igreja. Porque como diz nosso professor, querido mestre Ives Gandra da Silva Martins, você não renuncia o que você não tem. E nós vamos explicar um pouquinho mais no vídeo agora o porquê dessa frase. Em um vídeo anterior a gente já falou um pouco sobre essa questão da imunidade tributária, por que ela existe e por que ela é diferente de isenção fiscal. Então por que na verdade o Estado brasileiro ele não está dando algum benefício para a igreja quando a igreja é imune a impostos. E talvez seja essa a confusão que o Amoedo tenha feito e que tantos outros, sejam liberais ou sejam de outras linhas de ideologia política, também fazem quando o tema é imunidade tributária. O Estado não está privilegiando a religião, o Estado está limitado em matéria de tributação contra a igreja, né, Thiago? Exatamente. Tem, inclusive no portal do Senado, no E-Cidadania, até uma sugestão legislativa 2/2015, que propõe o fim da imunidade sob dois motivos. Primeiro motivo, a imunidade ofenderia o Estado laico. E nós vamos mostrar aqui que não. E o segundo motivo, líderes eclesiásticos, líderes religiosos, muitos líderes envolvidos em escândalos financeiros. Você realmente acha que a imunidade ofende o Estado laico? Você realmente acha que um líder eclesiástico, um líder religioso, por estar envolvido em um escândalo financeiro, em razão disso deveria se terminar a imunidade? Acabar a imunidade? Por causa da má administração de uma parte que é sinceramente pequena dentro do universo religioso brasileiro, a gente vai criar uma regra agora para acabar com tudo? Né? Essa é uma pergunta bem importante, né? Bom, falando sobre impostos então.
O Brasil já tem um monte de imposto, né, Thiago? É. É imposto sobre a renda, imposto sobre o produto industrializado, sobre a circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre a operação financeira, venda de serviços imóveis. de qualquer natureza. Até se você morrer, tem imposto. Sobre a doação, sobre a transmissão, então, por mortes causa. Ou seja, são muitos os impostos. O imposto predial e territorial, urbano e rural, né? O IPVA. O IPVA, que é sobre os carros, né? Então, nós temos aí um monte de impostos diretos e também um monte de impostos indiretos que nós pagamos no Brasil. Isso tudo faz parte do que a gente chama custo Brasil, inclusive, que torna o nosso país tão caro, né? Bom, cada imposto tem uma destinação específica. O imposto é esse poder que o Estado tem de poder taxar determinada atividade como forma de se remunerar e fazer com que o ingresso desse valor, que não seria pago voluntariamente pelos cidadãos, possa reverter em benefício para toda a coletividade. Então esse é o conceito básico do imposto. É uma maneira de coletivamente todos financiarem a atividade do Estado, que na verdade existe apenas para servir bem os cidadãos. Eu lembro sempre da Margaret Thatcher, que ela sempre falava assim, ó, dinheiro público não existe, o que existe é dinheiro de pagador de imposto. Né? Na verdade é o dinheiro do bolso do cidadão, do bolso daqueles que efetivamente produzem no Brasil, que seja pela produção e empreendedorismo, seja pelo emprego, né? Produzem riqueza. E essa riqueza então ela é taxada, ela é tributada, como forma também de criar as condições para que o Estado possa administrar a justiça, possa administrar a segurança, né? E no nosso país, pela motivação constitucional, também ainda esteja vinculado diretamente ao fornecer saúde e fornecer educação, como direitos fundamentais que são para o Brasil, né, Thiago? E nós sabemos que existem diversos tipos de imunidades, não só a imunidade tributária aos templos de qualquer culto, a imunidade tributária religiosa, mas também imunidades tributárias direcionadas a entidades sociais, a impressão de jornais, de livros, de revistas. Então, nós temos diversos tipos de imunidades. Nós estamos aqui falando da imunidade tributária religiosa, a imunidade tributária às igrejas. É importante você lembrar, como eu falei no começo do vídeo, o professor Ives disse o seguinte, não se renuncia o que não se tem. Exato. Bom, o Estado brasileiro, ele é limitado, existe um limitador. Qual é o limitador do Estado brasileiro? A quem o Estado brasileiro deve obediência? A Constituição da República. A Constituição da República é uma carta, é um documento jurídico-político que limita a ação do Estado. E no artigo 150 desta carta está lá, é vedado aos Estados, União e municípios instituir impostos no inciso 6º, sobre a linha B, templos de qualquer culto. Então a Constituição veda que o Estado institua impostos sobre as igrejas. É uma vedação constitucional. Por isso que o Estado não pode renunciar. E aí vai os recados aos liberais, que muitas vezes, não, mas isso é uma renúncia de receita. Não é renúncia de receita, porque o Estado não renuncia àquilo que ele não tem. Ele não tem o poder de tributar através de impostos às igrejas, porque ele é vedado. Então, inclusive, nesse ponto aqui, eu quero convidar você aí que tem um amigo que é auditor da Tribunal de Contas de Estado, que é auditor, que é conselheiro de Tribunal de Contas de Estado. A gente tem visto muitas vezes, inclusive, que prefeitos não permitem a facilidade ou facilitação à concessão das imunidades. Na verdade, concessão não, né? Mas a declaração das imunidades tributárias no âmbito municipal. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Tribunal de Contas, pelo seu auditor, vai lá e aponta aquele documento que declarou a imunidade tributária do templo como se fosse uma renúncia de receita, Thiago. E aí chega lá no Tribunal de Contas e o prefeito ainda passa trabalho. Isso é um absurdo, tá, pessoal? É a total ignorância do conhecimento do Estado constitucional brasileiro
e das normas básicas de direito constitucional e de direito tributário. As imunidades, elas só podem ser previstas no texto constitucional. Nenhuma outra lei, quer seja federal, quer seja estadual, quer seja municipal, pode criar regras de imunidades, pode criar imunidades. Essas legislações podem apenas repetir o que a Constituição da República Federativa do Brasil diz em seu artigo 150, inciso 6º, a linha B, parágrafo 4º. Então ajuda a gente no Merchan e manda esse vídeo para o teu vereador, para o teu prefeito, para a gente poder aumentar esse bolo, né, de pessoas entendendo um pouco mais o que é imunidade tributária no Brasil. E diferente das outras imunidades, a imunidade tributária não precisa preencher nenhum requisito, a imunidade tributária religiosa, nenhum requisito para usufruir, para que a igreja tenha essa imunidade. Por quê? Porque a igreja é uma entidade espiritual. A igreja é uma entidade, uma instituição que lida com questões espirituais, com questões transcendentais. Como é que o Estado vai dizer que tem que preencher esse ou aquele requisito? Porque ele não entende, como ele não entende nada das questões transcendentais, ele não pode colocar requisitos. O único requisito que ele coloca é o que está no parágrafo 4º da Constituição, lá no artigo 150, que tem que estar ligado à finalidade essencial. O que é a finalidade essencial de uma igreja, Jean? Pregar o Evangelho de Cristo. Ou seja, ser igreja. Se a igreja está sendo igreja, no caso da cristã, né, ou se qualquer outra fé, se o objetivo de uma outra fé está sendo cumprido, é imune. Não tem que se falar de perda de imunidade. Isso não existe, como diria o falecido Padre Quevedo. Exatamente. E você sabe que a gente sempre aqui fala mal sobre as coisas do Brasil e enaltece as coisas dos outros lugares e tal. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe imunidade tributária religiosa. O que existe é isenção tributária caso cumpram um monte de regras lá da Receita Federal Americana. É completamente diferente da noção tão mais forte e profunda que o Brasil deu à religião, dando a noção de que o Estado é limitado com relação à igreja, portanto ele não pode instituir impostos sobre o fenômeno religioso organizado. Isso é muito importante de a gente ressaltar aqui também. É o que diz lá no artigo 19, inciso 1º. É vedado à União, Estados e municípios embaraçar o trabalho da igreja. E embaraçar não é impedir, né, gente? Embaraçar é qualquer empecilho. E no momento que você não tem a imunidade tributária, você está embaraçando o trabalho religioso, o trabalho espiritual da igreja. E quando você coloca requisitos também, tem muitos municípios, Jean, que colocam requisitos, por exemplo, que a igreja tem que ter alvará. Sim. Isso não está na Constituição. Ou que ela tem que ter estacionamento. Eu vi esse tempo atrás agora, que ela tinha que ter um estacionamento para poder ter alvará, para poder ter imunidade. Não está na Constituição. Isso é totalmente inconstitucional, totalmente arbitrário o município falar que tem que ter estacionamento para ter imunidade. Aonde está na Constituição? Eu quero que me mostre isso. Não está. E nós sabemos, é pacífico, é unânime a jurisprudência do STF, do STJ, do TST, do TJ, de qualquer tribunal, que imunidade tributária religiosa não possui nenhum requisito, a não ser o que está na Constituição. A única coisa que você vai ver na Constituição em que não é uma condicionante, mas na verdade é uma explicação sobre o Estado laico colaborativo, lá no artigo 19 também, é dizendo que igreja e Estado podem colaborar reciprocamente, né, resguardado o interesse público. Agora, o interesse público, pensando tecnicamente como se fala em direito administrativo, que normalmente pensa que o interesse público é o interesse da administração pública, né, não está colocado no artigo 150 como requisito, ou seja, eu não tenho imunidade tributária religiosa, vírgula, se estiver satisfazendo algum tipo de interesse público no sentido de interesse da administração. Ou seja, pessoal, de novo, repisando, falando o óbvio, é necessário cada vez mais nós falarmos isso. A Constituição do Brasil não colocou nenhuma condição para usufruto da imunidade tributária religiosa. O que precisa ter para ter imunidade tributária religiosa, então, nesse ambiente constitucional, Tiago? O que precisa a igreja ter para poder usufruir ser igreja. isso?
é ser igreja. E como é que a gente prova que nós somos igreja? Através do Estatuto Social, onde lá no Estatuto Social vai ter um objeto espiritual, um objeto que demonstra que a atividade daquelas pessoas, a atividade conjunta daquelas pessoas, está direcionada a algo transcendente, a algo espiritual. E como nós estamos no Estado laico, não são apenas os cristãos que têm imunidade tributária. Qualquer outra fé também tem imunidade tributária, desde que ela esteja organizada, né? Então isso não é um requisito. Ela estar organizada é uma condição para que ela seja até identificada. Isso aí. E uma vez identificada, ela possa gozar da imunidade tributária. Então vamos voltar agora lá no início do vídeo, voltar lá a pergunta inicial e a situação que o Thiago comentou, em que, inclusive, fizeram sugestões lá no portal do E-Cidadania para que acabasse com a imunidade tributária, e um dos argumentos mais importantes era do abuso de certos líderes religiosos sob a máscara de uma organização religiosa, fazendo dinheiro e gerindo verdadeiras empresas sob o manto da fé. Bom, primeiro que é muito difícil que a gente se coloque na posição de um julgador para dizer que estão abusando de uma determinada organização religiosa, simplesmente porque a sua teologia ou a sua crença, o seu sistema de crenças é muito diferente de um sistema de crenças que talvez o julgador, né, a pessoa que está aí buscando entender essa situação, tenha. Ou seja, se por um lado, uma determinada pessoa tem uma regra de muita renúncia de bens materiais e vê numa outra linha teológica pessoas dizendo que um traço da bênção de Deus é o fato de a pessoa ser bem-sucedida, não é por si um abuso da fé, né? Mas mesmo assim, isso que é importante de dizer, é que enquanto uma igreja estiver comprometida com os seus estatutos, as suas legislações canônicas e todos os seus atos estiverem de acordo com o que as suas normas estão dizendo, ela está, para todos os efeitos, vivendo a verdade da sua fé. Ou seja, não tem como questionar a imunidade tributária dela. Por mais que doutrinária, teologicamente, suas práticas, suas crenças possam até mesmo ser questionáveis pelo ambiente de liberdade que a gente vive. E quando um pastor ou um líder religioso de qualquer religião extrapola a questão da fé e marcadamente ele está querendo ganhar dinheiro com isso, se locupletar às custas de fiéis, bom, aí existem instituições no nosso direito, no Código Civil Brasileiro, no Código Penal, que prevê punições a essas pessoas, tanto no aspecto criminal quanto no aspecto civil, no sentido de desconsiderar a pessoa jurídica dessa igreja para ela virar uma empresa. Para isso que existe o Ministério Público, para isso que existe a polícia, para isso que existe o judiciário, para que as discrepâncias, as distorções do sistema sejam corrigidas pelo sistema. Eu acho que fica bom para hoje a gente falar sobre isso, né, Thiago? E assim, para terminar, eu já vi contador dizendo que imunidade se perde quando não se cumpre o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Para esse contador, eu recomendo a leitura de livros do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, do Dr. Paulo de Barros Carvalho, tem um tal de direito religioso aí também eu ia falar. que Dr. fala, Tiago Vieira também. Dr. Jean Regina, que fala um pouquinho sobre isso. Então, gente, antes de terminar o vídeo, quero falar que tem alguns contadores por aí. Não todos, tá? Alguns contadores. Alguns advogados também. Não todos, tá, gente? Alguns advogados. Que precisam ler um pouquinho mais sobre direito tributário, direito constitucional. Eu acho que até aprender um pouquinho mais o português, assim, a gramática, porque eles dizem que a igreja pode perder a imunidade tributária se não cumprir os requisitos do artigo 14 do CTN. CTN é o Código Tributário Nacional. E lá no artigo 14, no caput, significa cabeça, ali no tópico, no próprio artigo 14, diz que as imunidades tributárias estão condicionadas aos requisitos, e daí tem um monte de incisos. Só que fala também as imunidades tributárias referentes às entidades da linha C do artigo 9º.
o artigo 9º, que é um artigo precedente Do próprio Código do próprio Tributário. Código Tributário, o artigo 9º que precede o artigo 14, por óbvio, né? 9 está antes de 14, ele fala na linha C sobre entidades sociais. Não tem nada a ver com templo, com igreja, com organização religiosa. Então eu tenho uma dificuldade gigantesca, Jean, de entender como é que alguns contadores dizem que a igreja pode perder a imunidade se descumprir o artigo 14. É que, de novo, está lá na raiz do problema. Educação básica, né? O pessoal não aprendeu português. Também, como é que é? também. E entender que imunidade é um benefício do Estado, e não é. Imunidade, na verdade, é uma limitação do Estado. No caso das entidades do terceiro setor, eu acho que vale um vídeo, hein? Vale o vídeo. Eu acho que nós vamos fazer uma entrevista com o professor, Mas com o assim, professor Eduardo. e tem tudo a ver, gente, porque Sabo Paz. nas entidades sociais, ela é imune porque ela desempenha um papel social. Então, essa entidade social tem que provar que ela está cumprindo aquele papel social. Como é que se prova? Com alguns requisitos. Como é que a igreja prova que é a igreja? Sendo igreja. A entidade social prova que ela é entidade social, ela fazendo aquela questão educacional, Cumprindo seus cumprindo objetivos. seus objetivos. E aí ela tem que provar que ela deu educação. Vamos terminar esse vídeo por E aqui, etc. senão vai ficar complicado, a gente vai entrar no outro tema aí. No outro tema. E aí vai ficar Falou, complicado. pessoal. Gente, ativa o sininho de notificações, se inscreva, dê like, compartilha. E hoje, especialmente, compartilha com o prefeito, compartilha com o vereador, compartilha com o vizinho, com todo mundo, para que a gente entenda sobre a imunidade tributária religiosa. Até a próxima, valeu! Valeu.